aí, gente, treinamento do sono realmente funciona? Claro que funciona, mas você já parou para pensar nas consequências que isso pode ter para o cérebro do seu bebê e para o comportamento dele no futuro? Se você ainda não parou para pensar nessas consequências ou se você caiu aqui nesse vídeo querendo saber quais são as consequências do treinamento do sono para o futuro do seu filho, então continua aqui comigo nesse vídeo depois da vinheta que eu vou te falar tudo sobre esse assunto. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a esse canal. Para você que não me conhece, eu sou a Mariana, mãe, bióloga, psicopedagoga e professora. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre treinamento do sono e se esse método ele realmente funciona para fazer o seu filho dormir a noite toda. Então, vamos entender o que é o treinamento do sono. Treinamento do sono são técnicas que são utilizadas com bebês e crianças para fazer com que o seu filho durma uma noite de sono inteira. Muito importante nós observarmos aqui que a maioria dos treinamentos do sono consistem em uma técnica de choro controlado, onde você deixa a criança chorando por alguns minutos ou alguns segundos e depois você vai lá, consola a criança até que ela se acalma de novo e volta a dormir. A maioria dos treinamentos que eu já vi, eles fazem a mesma técnica. E se eu estou falando que a maioria faz, é porque eu observei muitos treinamentos. A gente consegue observar isso em vídeos no YouTube, em livros e até mesmo em cursos que são caríssimos e vendidos pela internet. Agora, por que esse tipo de método funciona? Ele funciona porque quando nós deixamos o bebê chorando sozinho no berço, ele acaba entendendo que não importa o quão alto ou com qual frequência ele chore, a mamãe ou o papai ou o cuidador primário que seja, não vai ao berço lá consolá-lo e ele acaba se consolando sozinho. Essa é a premissa do choro controlado. O choro controlado seria apenas uma outra forma de você deixar o seu filho ali chorando, sem que seja por um enorme período de tempo sozinho. Mas na verdade ele fica sozinho sim, porque se a gente parar para pensar e eu deixar meu filho chorando por 3 minutos seguidos sozinho, eu não estou abandonando essa criança? E eu sei que parece uma palavra muito pesada de se dizer, né? Ah, você está abandonando seu filho. Mas no fundo a gente acaba abandonando sim. E é muito difícil, enquanto mãe, você ouvir o seu filho chorando e você não ir lá acudi-lo. Eu não estou dizendo que todo choro você precisa largar tudo que você está fazendo e correr para acudir a criança. A gente conhece o chorinho do bebê. Mas principalmente nos primeiros meses de vida, essa criança ainda não tem controle sobre o que ela está fazendo ou sobre as suas emoções. Então é muito importante que a gente não deixe o bebê chorando no berço sozinho. E eu vou explicar as reações bioquímicas que acontecem no nosso organismo que podem trazer problemas de saúde no futuro dessa criança com esse tipo de comportamento. Vamos entender então as consequências. O que acontece com o bebê quando ele fica chorando sozinho? Uma consequência muito comum é o atraso na fala. Sim, bebês que são deixados chorando no berço sozinho podem apresentar atraso na fala quando chega a idade devida de falar. Por que isso vai acontecer? Como ele fica chorando sozinho, né, lá no iniciozinho da vida dele, ele entende que a voz dele não está sendo ouvida, porque ele chorou tão alto ali quando ele tinha poucos meses e ninguém ouviu, que ele deixa de tentar se comunicar. Então esse deixar de tentar se comunicar pode provocar um atraso na fala. E eu não estou tirando essa informação apenas das vozes da minha cabeça, tá bom? Existem dados científicos que comprovam o que eu estou falando. Outra consequência é a baixa autoestima. Porém, esta consequência ela está ligada a problemas biológicos que isso pode provocar. Por quê? Quando a gente deixa ele chorando, isso provoca níveis de estresse grande no seu filho. Seja ele um bebê de poucos meses ou seja ele uma criança maior. Até mesmo em adultos isso pode acontecer. Quando nós temos níveis elevados de estresse, nós aumentamos a produção de um hormônio chamado cortisol. Ele é um hormônio necessário? Sim, porém ele não vai ser um hormônio necessário em excesso. Então eu vou explicar para vocês as consequências biológicas de se produzir esse hormônio em excesso no nosso organismo. Nós podemos ter doenças como diabetes, hipertensão arterial e depressão. Há também casos de atrofia muscular e até mesmo casos de acúmulo de gordura abdominal, o que pode levar crianças a desenvolverem obesidade ou até mesmo desenvolver essa obesidade na vida adulta. Porque quando nós temos muito cortisol no corpo, o corpo começa a se preparar para situações extremas. Então, por exemplo, ele vai se preparar para momentos que ele tenha pouca disponibilidade de energia. E aí ele acumula essa energia em forma de gordura toda no abdômen. Como esse excesso de energia nunca é gasto, ele
ele acaba virando excesso de gordura abdominal e pode evoluir sim para uma obesidade. Então, o seu bebê, o seu filho, aquilo que a gente faz com ele hoje, pode ter consequências até mesmo na vida adulta dele. Imagina crianças, adolescentes com depressão, com crises de ansiedade. Tudo isso pode estar ligado a condutas que nós temos enquanto eles são bebês e crianças. Mas calma, eu sei que ser mãe, ser pai, ser cuidador primário de uma criança é muito difícil. É um momento muito difícil da nossa vida, requer muita energia, muita estrutura e às vezes a gente acaba tomando a decisão errada. Então, se você já fez algum treinamento do sono com o seu filho e você se arrependeu de fazer esse treinamento, calma que você ainda pode tentar recuperar essa situação. A gente não acerta sempre com os filhos e eu sei das dificuldades que é maternar e eu também sei quais são as dificuldades da gente estar sempre dispostas e sempre tentando aprender alguma coisa nova quando a gente está sempre com sono. Porque se o nosso filho não dorme, a gente também não dorme. E a restrição de sono é uma coisa que tira a gente totalmente do nosso prumo. Eu falo por experiência própria, nos primeiros meses de vida do meu filho eu tive muita dificuldade até eu entender como que eu ia lidar com essa questão do sono e hoje a gente já tá bem mais tranquilo. Então, se você quiser saber mais ou menos ali como eu fiz para poder melhorar o sono do meu filho, eu vou deixar os cards aqui porque eu já falei um pouco disso nos vídeos anteriores. Então, vou deixar um card aqui para vocês. E se vocês quiserem também, eu posso falar com mais detalhes como que eu faço a rotina do sono do meu filho todos os dias e a gente tem um sono hoje muito tranquilo, todo mundo dorme bem. Porém, a gente precisa entender que se o seu filho tem poucos meses, provavelmente ele não vai dormir a noite inteira e faz parte, tá, gente? É um período que passa. Eu sei que todo mundo vai falar isso pra você. Ai, calma que é só uma fase. É só uma fase que a gente surta, a gente não faz cabelo, a gente não faz a unha, a gente não dorme, a gente não consegue ir no banheiro, a gente não consegue fazer nada. E é uma fase que custa passar. Parece que você vive o primeiro ano de vida do teu filho em 10 longos anos. E eu passei por isso também. Mas eu tô aqui pra dizer pra vocês que calma, segura na mão de Deus, segura na minha mão aqui também, segura na mão de todo mundo que tá vendo esse vídeo e vamos juntos porque essa fase vai passar. Então, assim, como que a gente pode passar por essa fase sem ser violento com o nosso filho ou sem deixar ele relegado lá chorando sozinho e fazer com que ele tenha pelo menos algumas horas de sono ali de qualidade nos seus primeiros anos de vida, nos seus primeiros meses de vida e que você também possa ter um pouco dessa qualidade de sono junto com o seu filho. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é a constância. Tudo que a gente faz com a criança precisa ser constante. Isso envolve as rotinas. Falei disso também lá nos vídeos anteriores, então clica aqui no card. Então, o que é a constância? O que são as rotinas? Rotina é você fazer tudo todo dia da mesma forma. Ai, meu Deus, mas eu vou ter que repetir tudo todo dia? Bom, você não acorda, dorme, come, escova o dente, toma banho todos os dias? Você vai continuar fazendo isso, mas você vai tentar estipular horários. É claro que nem todo dia seu filho vai almoçar meio-dia em ponto, mas se ele for almoçar um dia meio-dia e no outro dia ele foi 10 para meio-dia e meia ali mais tardar é o ideal. Assim vai funcionar na hora do sono também. Então tente criar rotinas para a hora do sono, né? Um banho, desliga as luzes, abaixa o som da TV, vai desligando os eletrônicos, os brilhos, para que ele possa ir diminuindo ali o nível de atividade do cérebro dele. Depois você dá um banho relaxante. Enfim, cada casa funciona com uma rotina diferente e eu tenho certeza que se você tiver um olhar mais clínico, você vai observar a rotina da sua casa também. Basta com que você faça isso uma rotina para a criança também. E aí, aos poucos, ela vai entendendo. E vai entender que é o horário de dormir e vai ficar tudo melhor para você. Então, assim, nesse vídeo, o meu foco não é ensinar essa rotina e nem como que você pode botar o bebê para dormir. Ah, se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso depois. O meu foco aqui era mais mostrar para vocês qual era a consequência desse treinamento do sono para o cérebro dos nossos bebês e para o resto da vida deles, enquanto crianças, adolescentes e adultos. E se você se interessa por um conteúdo que você aprenda a lidar com seu filho de forma não violenta, uma criação de forma não violenta, uma criação mais voltada para o diálogo, mais voltada para você atender às necessidades da sua criança, você pode estar pesquisando também sobre a disciplina positiva, que é um método muito legal de como a gente pode lidar com os nossos filhos de forma não violenta. Então eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo alguns links com materiais que vocês podem estar consultando. Alguns materiais são gratuitos, outros materiais são livros pagos ou são treinamentos. E aí você vê quais são as possibilidades que você tem, mas eu vou deixar linkado aqui. Inclusive, vou deixar aqui também um canal que eu assisti bastante quando eu estava grávida do meu filho. E foi um canal que me ajudou muito, que me abriu muitas portas, me abriu muito a mente para a forma como eu lido com o meu filho hoje. E queria deixar claro também para vocês uma coisa. Não é porque a gente
tem uma educação mais respeitosa com nossos filhos, menos violenta, que a gente vai deixar de ter autoridade. Eu sei que isso é um problema muito grande para alguns pais, porque eles acham que se a gente tem diálogo com o filho, a gente deixa de ter autoridade com o filho. E eu sou a prova viva para dizer para vocês que não é dessa forma. Eu sou uma mãe muito rígida, o meu jeito de falar é assim. Não, pode não aparecer nos vídeos, mas eu sou um pouco autoritária, e é uma coisa que até o William reclama comigo, que é o meu esposo, mas é o meu jeitinho de ser. E eu não consigo ser diferente disso com o meu filho. Apesar de tudo isso, apesar de eu ser uma mãe rígida, de eu ter uma imposição na hora de falar com ele, uma coisa assim mais autoritária, a gente tem muito diálogo. Ele tem 3 anos e ele é uma criança super segura de si, ele é uma criança muito obediente e eu não bato no meu filho, eu não grito com o meu filho, mas eu consigo fazer com que ele entenda que eu sou a figura de autoridade, que ele precisa me obedecer, que eu sou a mãe dele, sem que eu precise bater nele ou agredir ele verbalmente. Eu tenho uma postura que, se eu falo que eu vou fazer determinada coisa com ele, eu faço. Mas você tem que ser constante, você tem que ser firme. Ele sabe qual é o horário de dormir dele. Então, quando eu levo ele para o quarto, que eu faço a rotina do sono com ele sabe que é a hora de dormir. Se ele não dorme, ele não vai poder sair do quarto. E é claro que eu não vou colocar ele para dormir quando eu sei que ele não está com sono. Aí cabe bom senso. Então depois eu faço, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo para a gente conversar melhor sobre esse tipo de tema, tá bom? Agora, se você ficou até aqui e gostou mesmo desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal. Você me ajuda muito quando você faz isso. Quando você compartilha o meu vídeo, quando você deixa um comentário, quando você curte o meu vídeo, você ajuda o meu vídeo a ser divulgado para mais pessoas. E isso me estimula a gravar mais vídeo para estar ajudando vocês também. Eu aceito super sugestões que vocês podem deixar aqui nos comentários de coisas que vocês querem aí me ouvir falar ou que vocês tenham dúvidas e eu possa estar ajudando vocês aqui em algum vídeo. Aproveita e me segue nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição, vai aparecer aí na tela, porque nas outras redes sociais eu acabo falando mais com vocês, mostrando o meu dia a dia com o meu filho, como que eu lido com ele, como que ele lida com o mundo. Então é bem legal também, tá bom? Obrigada a quem assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!